Bom dia, Alex. Décimo terceiro dia do devocional. Você tá conseguindo acompanhar? Tu és o único, parável és na minha vida, oh, meu coração. Deixa eu vou falar com ele. Ele tá viajando. Não sei se ele deve passar por aí. Ai, que bom. Vamos começar. Que o tempo é curtinho, né? Que for chegando, entrando depois. Qualquer coisa volta lá no início que fica gravado. Único. Tá dando pra escutar o louvor, hein? O som tá bom. Isso na minha vida, meu coração caminha. Ai, tudo teu. Mas vamos começar. Os louvores, eu acho que sempre tenho falado comigo em relação ao tema do dia, né? Hoje é o nosso 13º dia do devocional. E ele fala, qual a origem dele nas nossas vidas? Até por causa da origem dele, nós vamos descobrir o que é. Vamos convidar o Espírito Santo para vir, para conduzir. Ele tem espaço para fluir aqui nesse ambiente, para se manifestar, para me usar, para guiar, para silenciar a carne e fortalecer o espírito. E que a mensagem ser compartilhada aqui, ela ser encontrada, né? As pessoas do outro lado da tela que vão assistir a essa mensagem vai de encontro no íntimo do coração, na alma dela, do que precisa, né? Para fluir. Amém? Em nome de Jesus. É que a palavra de Deus, ela é viva, né? A mesma palavra, ela toca cada pessoa de uma forma diferente. Ela vai no íntimo do ser. Porque assim, Deus conhece tudo e sabe tudo, né? Melhor do que nós mesmos. E quando ela pergunta aqui hoje, né? Qual a origem dele nas nossas vidas, dele o quê? A passagem hoje da reflexão está lá em Provérbios. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então a origem dele nas nossas vidas que ela está falando é do orgulho. Quando eu fiz esse devocional pela primeira vez, eu descobri tantas coisas sobre mim, sobre o meu caráter, que era por causa do orgulho. Referente ao orgulho. Quantas coisas que temos na nossa personalidade, no nosso caráter, que a gente não consegue enxergar por causa do orgulho. Acho que isso vai ficar melhor. Uma frase que eu sempre falava assim, eu consegui identificar que ela vinha de traços de orgulho. Não sei se vocês já ouviram, se vocês usam essa frase. Ah, quem sou eu? Se até Deus, Jesus Cristo, que foi perfeito, passou aqui na terra, fez milagre, não agradou todo mundo, foi morto crucificado, que salva o que sobra pra mim. E eu falava sempre essa frase.
Se até Jesus não agradou a todo mundo, o que sobra para mim? E aí eu fui entender que isso, na verdade, estava revestido de tanto orgulho, que embora seja uma verdade que Jesus não é um perfeito, veio aqui, fez um milagre, ressuscitou pessoas, curou pessoas, ele morreu na cruz, é uma verdade. Mas quando eu falava essa frase, estava querendo falar o quê, na verdade? Estava tirando a minha responsabilidade sobre os atos. Pelo orgulho de poder enxergar, sabe a mentira? Quando a gente já teve, né, um dia do devocional só sobre a mentira, que a gente fala que é filho de Deus, mas Deus não é pai da mentira. Então, quando eu veio sobre o orgulho, e um dia depois do entendimento do orgulho que o devocional traz, eu fui falar essa frase, e aí veio assim um espírito forte falando em mim. Isso não é o orgulho se manifestando para você como a mentira, não assumir a sua responsabilidade, assumir que você poderia ter tido mais empatia, ter tido mais amor, ter tido mais paciência, poderia ter se colocado no lugar do outro, que você poderia procurar fazer alguma coisa diferente, que você poderia pedir desculpa, ou nem Deus agradou todo mundo, e isso tirando a minha responsabilidade de querer ter empatia, de olhar a situação com amor, de colocar no lugar do outro para resolver as coisas. Porque não fica tudo bem, tipo assim, nem Deus agradou todo mundo, então como que a gente fica? Nem Deus agradou todo mundo. Nem Jesus que passou aqui foi perfeito, morreu crucificado. Como que fica a nossa situação? A gente não fica assim, tá tudo bem? Então, tem a questão da gente ter a nossa real identidade firmado no que nós somos, no que a palavra de Deus diz, para que a gente não seja desviado pelos post-its. Que são os post-its, os rótulos que as pessoas querem vir e pregar na gente, falando coisas ao nosso respeito. E a gente identificar que aquilo como uma verdade absoluta. É diferente do que eu tô te falando, da gente buscar a nossa consciência em todas as situações de ser melhores. Porque na nossa jornada, a gente vai tendo os rótulos pela infância, né? Ô, menina desastrada, ô, menina inquieta, não faz nada direito, você vai deixar isso cair. Então isso aí vai sendo os rótulos, né? É igual o pessoal, assim, desenvolvimento pessoal, eu adoro falar dos traumas, do clássico, né? Não é sócio da CEMIG, que eles falam que vai gerando aquele gatilho de escassez. É diferente desses rótulos que não tem a ver com a nossa identidade, que a gente realmente tem que se despir e conectar na fonte de Deus, o que a palavra de Deus diz que nós somos. E aí vem em relação ao orgulho. Se nós somos o amor, entre o orgulho, o ego, a vaidade, ele não pode reinar. Se a nossa essência é conectada na fonte e o nosso Deus é amor, o que tem que reinar sobre todas essas outras coisas é o nosso amor próprio, o nosso amor pelo próximo, que amai a Deus sobre todas as coisas e amais uns aos outros. Então, sempre quando às vezes a gente vai justificar para desistir em relação a alguém, uma situação, uma pessoa, um contexto, com a justificativa, Deus que foi perfeito, Jesus foi perfeito, foi crucificado, a gente examinar em nós se isso não é o orgulho, se isso não é o ego, se isso não é a vaidade que está vestindo a gente, aquela máscara de todo orgulho, ego e vaidade, que às vezes se a gente for tentar resolver a situação, a gente vai se sentir diminuído, desmerecido. E lembrando, então que lembre, né? Jesus assim, que mesmo com toda a perfeição, ele foi lá e se colocou como cordeiro por mim e por você. E se alguém é importante, uma alma ela é importante, uma vida é importante, por que a gente não pode se despir desse orgulho, dessa vaidade, para alcançar essa alma, para tratá-la com amor? E não que seja algo fácil, não estou falando que é fácil. Eu nem estou falando que eu estou nesse caminho 100% o tempo todo, porque ainda eu erro.
da gente buscar essa conexão, buscar esse entendimento do Espírito Santo, de convidar Ele conosco, porque quando o ego, o orgulho, a vaidade vier querer nos vestir, a gente vai lá e busca nossas vestes com o Espírito Santo de amor. Nem estou falando de santidade, eu estou falando de vestes de amor. Que a gente vai lá pelo primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros como eu vos amei. Pensa, primeiro mandamento, só Jesus, hein? E aí vem essa consciência. É lógico que a gente vai tropeçar, vai cair, um dia ou outro o orgulho vem, mas você sabe que quando a gente tiver uma atitude que foi pelo orgulho, que nós somos seres humanos, militando aqui essa luta interna entre nós, entre corpo e espírito, carne e espírito, que ela não pode vencer como tem nos vencido. Vou falar de mim como venceu muito tempo entre essas atitudes vestidas pelo ego, o orgulho, a vaidade, o medo, a insegurança, a busca por aprovação. A gente ia lá e se vestia da mentira e por todas essas coisas, por orgulho e vaidade, e impedia de ter a consciência de enxergar aquilo, a nossa verdade. Então, quando eu falo que não é sobre santidade, mas buscar essa consciência e melhorar dia após dia, trazendo o amor, esmagando o ego, o orgulho e a vaidade, é sobre isso. Porque sabe por quê? Depois que teve essa consciência, esse entendimento, eu nem me sinto mais confortável de falar essa frase. Porque quando ela vem à mente, antes dela sair na ponta da língua, eu já vejo assim, ó o ego, ó o orgulho, ó a vaidade. Aí eu já começo a examinar o que em mim eu tô mentindo para mim próprio, para não assumir uma responsabilidade minha. Assumir a minha falta de paciência, assumir minha falta de amor, assumir às vezes a questão de humilhar ali, que eu vou me sentir humilhada, inferior, se eu for falar alguma coisa, se eu for assumir meu erro, se eu for pedir, amigo, mano, inferioridade mesmo. É a gente não andar debaixo da proteção de Deus. Inferioridade é por causa do ego e do orgulho, a gente abrir portas espirituais para que o inimigo, coisas que a gente não quer, que a gente diz que é Deus que guarda, Deus que caminha, que foi porque Deus quis. Então, você quer viver no centro da vontade de Deus, que é porque Deus quis. Então, ande com as suas atitudes alinhadas ao que Ele pede. Não dá pra gente buscar falar assim, porque Deus quis, é como Deus quer, porque nada acontece se Deus não quiser, não é? E jogar toda a responsabilidade nele. Então assuma a sua responsabilidade. Se quando for falar que Deus quis, vê lá, quando você pecou foi porque Deus quis, quando você se vestiu lá de mentira, de ego, de orgulho, foi porque Deus quis. Então, primeira coisa vem amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros como a si mesmo. E aí, gente, esse primeiro mandamento, ele é tão complexo porque, vê, quantas vezes falta o amor próprio? Quantas vezes a gente coloca a nossa culpa, a nossa insegurança, o nosso medo em Deus? A gente coloca uma cegueira lá sobre o nosso livre-arbítrio, sobre a nossa responsabilidade, sobre as escolhas que a gente fez, depois porque foi porque Deus quis. E em quantas vezes aquelas escolhas que nós fizemos, as nossas atitudes, elas não revelavam nem amor próprio por nós mesmos. Nós não honramos nem a nossa vida. Porque quando a gente também está buscando a aprovação do outro, ser amado, quando não tem aquele amor próprio, a gente já pecou contra esse primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar uns aos outros como eu vos amei. Então, se a gente tem que amar a Deus, amar uns aos outros como eu vos amei, quantas vezes a gente vai conseguir amar o outro
se a gente, com as feridas no nosso caráter, na nossa identidade, na nossa alma, a gente está clamando por amor, está clamando por aceitação. E aí, uma coisa que eu identifiquei, que principalmente se vestia assim desse orgulho, desse ego, dessa vaidade, da mentira, muitas vezes por busca de aprovação, por busca de ser aceito, por busca do amor do outro. E quando a gente fica tentando se encaixar, sem a liberdade com nós mesmos de ser o que nós somos, aí já faltou a primeira deles, o nosso amor próprio. E de você ter o seu inegociável, de você ter a sua verdade com você mesmo. Porque se você for querer ser moldado pelas mesas que você senta, pelos lugares que você está, buscando a aprovação do outro, o amor no outro, esse amor tem que vir de dentro e emanar pelo outro, emanar pelo ambiente. Porque senão a gente vai achar que é tudo sobre nós. Porque às vezes você está num ambiente, numa situação, e aquela pessoa, ela tá com tanto problema, ela tá tanto ferida, ela tá precisando ser acolhida. Mas aí se ela falar qualquer coisa, que você não entender que pessoas feridas, elas ferem, elas têm palavras mais como um arame farpado. Por isso que é importante da gente se curar. Porque quando eu curo, eu vou liberar palavras de cura. Quando eu tô ferida, eu vou liberar palavras que ferem outras pessoas. Então a gente precisa examinar isso em nós mesmos. Porque se a gente chegar nesse ambiente, você encontra um ambiente que tem pessoas que estão feridas, e elas vão estar proferindo aquelas palavras como um arame farpado, que vem para gerar um corte. E você vai entender que aquilo é sobre você, que a pessoa não gosta de você, que ela tá te marcando, que ela implica com você. Agora, se você está curado, se você tem amor aqui espalhando, você vai conseguir olhar para aquela pessoa com amor. Você vai conseguir olhar para ela, para acolhê-la, entendendo que ele tem feridas, entendendo que ali tem algo que precisa receber, um carinho, uma palavra, um apoio, para ela mesma entender que aquilo não é pessoal, que não é contra você. É uma briga interna com ela mesma. Entende? E, gente, como isso faz sentido. Eu lembro do antigo emprego que eu até chorava. Que eu falava assim, meu Deus, mas por que eu fiz com essa pessoa? Por que falou assim? Sabe quando às vezes você vai conversar com alguém e parece que a pessoa tá conversando, brigando com você, que ela tá te xingando? Eu falaria assim, até te batendo. Porque tem gente que o tom de voz, a forma que conversa, se aquilo fosse uma ação, uma atitude, parece que ela estaria ali para te espancar, para te bater. Você não consegue muitas vezes nem... Sabe quando perde o rumo, o prumo? Só pelo tom de voz que a pessoa fala, como se estivesse começando uma briga. E aí isso até hoje entender, né? Aquela questão também, que às vezes você tá tão voltada querendo resolver uma situação, um problema, focada no objetivo final, porque eu sou uma pessoa assim, que eu tenho que focar no final. Qual é o propósito final daquilo, sabe? Qual era a organização do evento, era o dia do evento, era a realização. Eu era muito focada no... Isso eu achei bom também, que me ajudou a focar no que era essencial para não faltar, sabe? Naquele final ali, o que precisa para acontecer. E aí durante aqueles processos, né, tinha o equinho, a vaidade, o orgulho, para inflamar, né, as pessoas que a gente tem que conversar. É aquela questão assim, eu estou lá naquela função para fazer, é aquilo. Então vocês vão chegar e vai me procurar e falar assim, ô Tati, você consegue que você libera isso pra mim e tal, que eu tô precisando? Aí, em pessoa já ficou super ofendida. Se você não foi lá, e amaciou o ego dela, amaciou o orgulho. Tudo bem, né? Que a gente faz parte. Da gente chegar, oi, bom dia, tudo bem? Como que você tá, linda? Procurar uma coisa pra elogiar, certo? A gente pra ver os defeitos vê, né? Então vamos fazer esse exercício em relação ao orgulho também, de sempre procurar algo pra elogiar em alguém.
Sempre quando você vê uma pessoa, que você for cumprimentá-la, você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, como você tá cheirosa. Nossa, que roupa bonita. Nossa, que batom bonito. Que é isso, hoje você tá com um sorriso. Então sempre vai procurar. Todas as pessoas, a partir de hoje, que encontrar, nós vamos fazer esse olhar. A gente vai procurar algo para elogiar a pessoa. Nós vamos, isso no consciente, treinar, né? O nosso olhar para ver o melhor no outro e também para levar uma palavra de amor. Gente, e como isso é bom, sabe? Me veio a memória, a gente estava fazendo uma viagem, lá em Valadares, aí entrou uma senhorinha no elevador. E essa senhora que entrou no elevador, ela me lembrou muito a minha avó materna, assim, o estilo, assim, a postura dela, né? De que ela lembra da minha avó antiga, o cabelo. E com o tempo do que foi passando, né? Ela já não era de sair e tudo, né? E sempre quando eu vejo alguém, assim, que tem um perfil estereótipo dela, né? Quando ela era viva mesmo, eu lembrava, oh, gente, se ela saísse, né? E fosse assim, com essa elegância, porque ela foi ficando depois reclusa. Aí entrou essa senhorinha, né? Que já de mais idade. E aí, em vez de vestir aquilo, o sentimento, né? Que às vezes poderia estar ali, passeando, se dando com a minha avó, eu elogiei ela. Aí eu falei assim, nossa, como a senhora tá linda, elegante, cheirosa. Nunca vi. E ela saiu tão feliz. Então eu tenho certeza que isso muda o dia da pessoa. Mas é um elogio sincero que nós vamos buscar fazer. E você vai ver o quanto isso é bom, o quanto você vai agregar no dia da pessoa. E a pessoa, você vai se sentir melhor disso. Então nós já temos um exercício também em relação a isso do ego, do orgulho, da verdade. Todas as pessoas que a gente encontrar, seja pra gente dar um bom dia, seja lá que você tá num elevador e essa pessoa entrou, você vai procurar ali uma característica dela para elogiar. Vai falar sobre o perfume, vai falar sobre como ela tá elegante, você vai falar da postura, eu não sei, mas você vai treinar o seu olhar para que esses primeiros segundos seja para você cumprimentar essa pessoa e fazer para ela uma afirmação com a validação positiva, um elogio, tá bom? Então, a reflexão da autora hoje, ela tá curtinha, mas ela tá tão poderosa que eu não sei se vocês também, se vocês compraram o livro, esse devocional, estão fazendo para poder ler, que vale muito a pena, gente. Eu deixei o link, que aí também é uma opção para vocês. Aqui no perfil da minha bio tem lá, devocional Plenitude, na Amazon, né? Amazon, que vale muito a pena vocês terem em casa, folhear, fazer os exercícios no livro, porque igual agora eu tô voltando, né? E com vocês, aí eu vejo as anotações que eu fiz, né? Sobre as coisas no meu caráter que precisavam ser melhoradas. Aí eu fico assim, não é mesmo que eu fiz aquela reflexão, ou algo que eu identifiquei naquele dia, conforme vai evoluindo, eu já consigo descobrir outras coisas. Então isso é muito bom, sabe? Vira assim no seu diário. E a autora, ela fala sobre toda essa transformação, né? Que essa busca dela disso, de espírito, da vaidade, do orgulho, de tudo que não agradava a Deus, foi quando ela teve esse pedido de divórcio. Foi essa ação, esse momento na vida dela que fez ela buscar, né? Como diz ela, para despir de tudo que não vinha de Deus. E aí ela começa a introdução aqui no capítulo falando: levei algum tempo para entender que ele era a razão de todas as disfunções que existiam na minha vida. Ela está falando sobre o orgulho. Que ele era a raiz de tudo que existia em mim, que não agradava a Deus. E pior, que era ele quem me impedia de ser a mulher que Deus me criou para ser. E o que hoje eu ainda não transformei em mim é por causa dele, o orgulho. O orgulho é ardiloso. Ele entra na minha vida e na sua como a solução dos nossos problemas. Ele entra como nosso fiel protetor, nosso melhor amigo. Ele foi o nosso maior aliado durante nossos momentos de dor. O orgulho, esse sentimento de difícil autodiagnóstico, se instala no nosso caráter quando passamos por experiências de dor, quando nos sentimos abandonados, traídos, trocados, comparados, criticados. O
humilhados, espancados, abusados e qualquer outra experiência em que nos sentimos não amados, não aceitos, não pertencentes ao grupo, ou seja, quando nos sentimos de alguma maneira rejeitados. Eu comparo o orgulho a um amante. Para ele, você está sempre bonita, sempre cheirosa, tudo o que faz é lindo e perfeito. E os problemas da sua vida são os outros, nunca você. E para a comparação ser ainda mais real, o orgulho vai dar um jeito de anular, de invalidar, desqualificar e, se possível, matar seu adversário mais forte, possivelmente seu cônjuge. Afinal de contas, o cônjuge é a pessoa que mais vê a verdade sobre quem tem sido e a melhor pessoa para julgar a luz nas suas trevas. Mas é claro que o orgulho não suporta essa luz, não suporta a verdade. A palavra de Deus nos exorta a ver o perigo do orgulho. Se observados, todos os grandes homens da Bíblia que desobedeceram a Deus e caíram, fizeram isso por orgulho. O orgulho fez Saul, rei ungido de Israel, perder completamente seu equilíbrio e propósito. O orgulho fez Davi, um homem segundo o coração de Deus, cair e realizar um ato terrível, derramar sangue inocente, que o impediu de construir o templo do Senhor. E eu poderia citar dezenas de outros exemplos de grandes homens da fé, escolhidos por Deus para grandes obras, que em algum momento foram vencidos pelo orgulho. O orgulho funciona na nossa vida como uma muralha, gerando cegueiras sobre quem de fato estamos sendo. Ele anula nossa consciência. E logo, se não reconhecemos a existência dele em suas consequências dele, nem suas consequências na vida, não podemos eliminá-lo. Isso foi assim, né? O triste da reflexão de hoje. Gente, vocês já tinham pensado para falar assim, eu sou uma pessoa orgulhosa? Aí com orgulho eu sou soberba, sou impaciente. Que a minha impaciência, ela vem do meu orgulho. Eita. E como todo dia, vocês viram qual foi a reflexão dela aqui, né? O texto. E quantas coisas eu vim derramei aqui. Porque isso foi uma reflexão que eu fui fazendo e fui amadurecendo, sabe? Com o tempo. Sempre hoje, quando as minhas falas, eu fico buscando consciência, convidando sempre o Espírito Santo para silenciar a carne, né? E fortalecer o espírito. Então, quando eu fui para ver, né, esse estudo que nós estamos fazendo sobre o orgulho, eu consegui entender, assim, cada dia mais, sabe? Então vamos convidar o Espírito Santo para fluir em nós, para silenciar a carne, fortalecer o espírito, para despedir tudo que não provém dele. Porque as falas que antes a gente falava assim, suando tão normal, aí já começa o Espírito a nos falar, isso aí não é orgulho não, não é ego, não é vaidade. Você tá mentindo por quê? Por que você tá dando esse ajustinho aqui, você não fala a verdade limpa? Por que você tá sendo omisso quando você vai falar? Para não assumir realmente ali a nossa falha, não assumir que a gente não fez 100%, que a gente podia ter feito melhor. E aí, para não assumir isso pro outro, a gente ficou sendo omisso, completando com uma mentirinha, por causa do orgulho, do ego, da vaidade. Aí sabe qual é o problema? Você não vai lá e assume, humilha-te. E se você não quer humilhar-te, né? Humilha-te, como ela falou, e já no outro dia do devocional. Tá vendo como a gente vai encaixando, a gente tem que juntar as informações? Faz melhor da próxima vez. Busca evoluir, busca crescer. Porque enquanto a gente fica com essas mentirinhas, pelo ego, orgulho, a vaidade, aí tá tudo bem. Entendeu? A gente não trata isso em nós. Porque hoje, se quando eu vou falar lá, eu tenho que reconhecer. Aí eu me sinto assim, vou assumir meu erro, vou assumir que eu não tenho o meu melhor, vou assumir que eu não fiz tudo. Aí depois você vai falar assim, porque eu não fiz. Aí fala assim, eu não tive tempo. Mas aí você lembra que você tá no propósito, né? Que Deus não é pai da mentira. Aí você não teve tempo mesmo, ou você ficou no celular, olhando o que não te agrega e não cumpriu sua obrigação. Você não teve tempo mesmo, ou ficou lá falando a vida dos outros, pensando na vida dos outros, ou focando no que não era prioridade, no que não precisava ser feito naquele momento.
E aí, por não assumir isso, você não melhora. Pensa como as coisas vão se encaixando. Foi as reflexões que eu tenho tido até o momento. Que vem vindo, né? E isso que é o legal da evolução. Pode ser que daqui a um tempo eu sempre venha repetir esse devocional aqui. Eu vou fazer novas reflexões sobre isso, porque aquilo já foi tratado. E outras coisas vêm sendo tratadas, porque a gente tem que buscar essa evolução e ser tratado diariamente. E a busca do conhecimento vai fazendo isso, conforme a gente vai evoluindo, né? Depende do estágio que você está nesse momento. A mensagem chega para você de uma forma. E conforme você passa esse estágio, você sobe de um degrau, essa mesma mensagem ela vai te despertando para algo, aí ó, para uma evolução. E olha como é lindo. Então a gente tem que buscar realmente viver esse processo, para não ser em vão, né? Conhecimento entrar e não mudar nada em nós, na nossa atitude, então nada em nossa volta vai mudar. Então ela vem aqui pedindo para fazer a reflexão. Ela pergunta, né? E você? E olha, o orgulho nos impede de demonstrar fraqueza e pedir ajuda. É o que eu grifei aqui, ó. Tá bem grifadinho aqui, ó. Olha isso, quantas vezes a gente fica carregado, cansado, super sobrecarregado por causa do orgulho. A gente não quer demonstrar fraqueza e aí não pede ajuda. Não fala como se sente. E sabe qual é o problema também? Quando a gente tá sempre cheio assim do orgulho, porque senão vai mostrar fraqueza. Às vezes as pessoas se sentem à vontade para chegar e despir 1 milhão de coisas em você. E você já tá tão ali, cansadinho, precisando de ajuda. Só desabafar e falar. Mas aí como você não fala nada, as pessoas já chegam e ficam à vontade para chegar lá e falar tantas coisas com você. Porque também você não pediu ajuda, você não fala como você se sente. Então vamos falar como a gente se sente, como a gente tá. Não é a síndrome do coitado, não. O que é a síndrome do coitado? Ai, é porque você não sabe minha realidade. Ai, é porque eu passo por isso e tudo. Não. A síndrome do coitado, daquela pessoa que você não conhece a história, mas que usa isso para não sair do lugar, é a síndrome do coitado. A síndrome do coitado é aquela pessoa que não está buscando a solução para sair, vai ficar ali no tempo todo querendo piedade dos outros. Misericórdia. Não, isso não. Você sabe o que é melhor do que a síndrome do coitado? É quando você conta que você teve lutas e você venceu ela e hoje você está contando o testemunho, porque você superou ela. Então vamos sair da síndrome do coitado e ir para a síndrome do mais do que o vencedor em Cristo, que pode todas as coisas. Daquele que conta vitórias, que conta testemunhos. Que as aflições, né? Deus já disse que todo mundo teria aflições, mas que Ele venceu o mundo. Então nós podemos vencer. Então é isso, às vezes a gente precisa aqui contar, desabafar, até ter uma direção. Eu tenho a Nilda, né, que a gente fez o devocional aqui, aí conversa, eu vou lá e falo com ela, aí eu fico, ô Nilda, obrigado por você me ouvir. As murmurações, as lamentações. Isso é importante a gente ter também essa pessoa assim, né, que tem mais experiência, que tem sabedoria, principalmente sabedoria espiritual. Porque hoje, quando eu vou conversar e falar as coisas, né, às vezes eu escuto a live e fala, eu fico, não é mesmo? Então, quando eu tô numa situação do meu dia a dia, eu reflito sobre aquilo, sabe? Sobre de buscar o melhor momento, de silenciar, de saber o que falar, pra falar com amor. Não é bacana? E eu vejo também aqui sobre o orgulho com a minha mãe, né? Gente, sempre quando eu vou contar sobre... Eu comecei a ler a Bíblia e eu descobri que eu era uma idólatra e que eu fui largar. E a minha mãe fala, mas eu sempre falei com você, não sei pra que aquilo tudo. Você achava que o estranho ia te proteger porque você tava com uma medalhinha, porque tava com uma pulseira. Porque eu era assim, tava com a pulseira, né? Tava com um anel lá de uma imagem. Vou falar um santo específico não, né? Mas eu tinha assim, né? Minha padroeira, minha devota, meu nome tem. E eu ficava sem misericórdia. Se essa pulseira arrebentasse, se esse brinco sumisse, eu ficava tanta coisa na minha cabeça.
E se eu tirasse, assim, tirei um anel pra eu fazer alguma coisa, né? Sei lá, fazer um exame, tive que tirar. Eu sentia como se eu tivesse tirado minha proteção, como se eu tivesse desprotegida. Pensa, eu fiquei 9 meses na barriga da minha mãe sem nada, pra depois ficar com essas coisas na cabeça. E aí sempre quando eu venho falar assim, né, sobre essas coisas, e tantas outras, né, que tinha, as simpatias, os incensos, os mantras, as pedras no ambiente, de dar banho de sol, banho de lua, ixi, tudo quando eram essas coisas eu fazia meio que um misticismo, né? E olha isso que é a consciência, né? Eu fazia, dava pros outros as pedrinhas, as pulseiras, queria que os outros fizessem e convencer as pessoas da minha verdade. Hoje eu tenho vergonha disso. Olha que legal da evolução, né? Do nosso processo. E a minha mãe sempre vem falando comigo. Ficou isso porque não é por causa de mim. Porque eu nunca concordei com isso. Eu nunca fui sua cúmplice nisso. Sempre te chamei atenção. Sempre te falei que é Deus. E eu tô se puser, né? E eu queria convencer ela ainda a usar. Eu ia fazer na simpatia os negócios, ela xingando e eu brava. Bom dia aí. Então pensa assim, né? Orgulho e vaidade, então assim, gente, é minha mãe, na minha formação, falando isso o tempo todo comigo. E aí eu venho falar, né? Porque eu não li a Bíblia, eu não fui crescido, mas ela me deu essa orientação. E eu ficava fazendo tantas coisas que eu descobri depois que ela não aprovava. Sabe porque eu não tive um exemplo disso dela em casa. E ela me xingava e falava, ainda para com isso, onde você tá arrumando essas coisas. Mas eu creio também que são as orações dela no batismo, né? Pedindo a Deus para tirar e me libertar dessas coisas. E aí a gente vê, né? Como a autora dá o exemplo aqui sobre o seu cônjuge, que é a pessoa que mais convive, que vê você mais sem filtro, que muitas vezes as verdades que o marido dela ia falar para ela não conseguia aceitar. Ela ficava como a síndrome da injustiçada, da vítima, de que o orgulho falando, né? Que ele não via nada que ela fazia, que tudo que ela tentava, ele criticava. Enquanto ficava dando essas justificativas, ela não via o que ela realmente podia mudar, o que precisava ser tratado nela. E aí ela deu esse exemplo aqui do relacionamento, né, conjugal dela, e hoje eu vejo também com a minha mãe, quantas vezes ela falava sobre isso e eu continuava lá e comprava as pulseirinhas para ela. Né? E queria pôr lá os mantras, os negócios para ela escutar, as frequências. Pensa. E hoje, quando eu entendo, né, com ela falando assim que é Deus, todas as coisas, como é maravilhoso. A Rê tá escrevendo aqui na palavra de Deus. Eu nunca vi sobre isso, Rê. Depois me manda, que ela falando lá, né, que é um tipo de simpatia. Depois, se achar, você me manda a passagem, que tá, o capítulo, o versículo que eu for ler, fui estudar sobre. Mas sobre isso, gente, o que eu tenho hoje, é uma paz tão grande. E daí que a pessoa olhou com olho ruim, mal olhado, sabe? Eu tô revestida com a armadura de Deus, que é a palavra dele. Vou lá e faço minha oração de Efésios, né, da armadura de Deus. Oro meu Salmo 91 e faço minha oração com o Pai. Se eu vejo lá uma atitude, um ambiente que eu vou chegar, eu já me preparei antes de sair de casa, porque eu aprendi que toda luta nesse mundo a gente vence no mundo espiritual com oração. Eu já saio daqui de casa do meu portão falando, meu Deus, que o Senhor me acompanhe, guarde a minha entrada e a minha saída onde eu for, que o Senhor vá comigo, que eu só entre e me assente às mesas que o Senhor vai comigo. E já estou preparada. E já tirou do meu caminho, né? Que tem a oração lá em Efésios, Deuteronômio. Pode ter inimigos, não sei porquê, mas que quando nos eles vão procurar 7 caminhos diferentes para fugir de nós. Que a oração tudo vence, que o nome de Jesus está acima de todo nome, tudo tem que se dobrar a ele, já sou mais que vencedor em Cristo. Ixi, é tão fácil, né? Qualquer lugar que tiver, só você clamar e falar com o nome dele, você já tem uma arma ali espiritual. Gente, você já é vencedora. Então, assim, é tão libertador, mas tão libertador, sério, gente.
É uma paz que excede quando você se despede, sabe? De tudo isso. Eu lembro, né, que ficava escutando as frequências. E depois dava aquele sonido, uma sonsa, ficava aquela zumbi morto-viva, não. A gente tem que buscar, sabe? É a paz, é a tranquilidade, é um semblante alegre, uma energia boa de chegar assim, sabe? Tem uma pessoa, quando tava no outro serviço, né, falava assim, o Espírito Santo chegando, porque é uma pessoa tão ungida que ele chega e muda o ambiente, sabe? Ele chegava assim, você sentia uma paz, sabe quando parece que ele vinha limpando tudo? Uma coisa boa, né? A gente tem que buscar isso assim, em vez de daquele semblante fechado, carregado. Eu sempre fico me policiando isso, né? Meu marido fala que você tá assim. Às vezes a gente fica ansioso com algo, querendo uma resposta, uma solução, sabe? E fica cabisbaixo. Não tem. Aí a gente tem que ver as vozes que a gente tá escutando também. Que às vezes a gente fica escutando as vozes internas com a gente, né? Que vem trazendo aquele sentimento de amargura, lembrança ruim, ansiedade, medo, insegurança. Aprender a calar isso e falar assim, não, eu sou filha amada de Deus, eu sou mais que vencedora em Cristo. Diz que eu posso fazer grandes coisas. Tem aquilo, é disso que a gente não chegou, né? Esse dia da gente fazer as afirmações da nossa identidade. Então, assim, né? O Senhor é meu pastor e nada faltará. Então, quando a gente buscar, né? Meu marido tá viajando, não, tem ligou e tá assim. Nossa, você tá com o semblante fechado, por quê? Tô sem mesmo. Né? Porque eu fiquei assim, preocupada dele na estrada e tudo. Aí quando já foi à tarde que ligou e disse assim, agora tá bem, você tá com uma carinha melhor. Né? Ele já tava no hotel. Eu falei, a pessoa já tava lá do outro lado. Aí liga e vejo você, né? Tá com alto astral e tudo, você vai ficar lá e que eu tô preocupada. E tudo não. Deus não é o nosso guardião, já foi, então vamos viajar. É vigiar. Viajar. Vamos vigiar as nossas atitudes, nossas emoções. Procurar abrir a câmera do celular, assim, sabe? E dar uma olhada pra ver como que tá a nossa cara e examinar, fazer uma foto durante o dia. Sabe quando você tá lá assim e alguém fala assim, vou fazer uma foto, uma selfie, que você olha e você fica misericórdia? Então vamos buscar essa consciência também. Que durante o dia, o que o meu semblante tá transmitindo, que energia que eu tô passando em relação a isso. Então, pra finalizar, vamos aqui. Peraí. Oi, mãe. Tá aí em cima da bancada que eu tirei o carregador. Mamãe acordou. Ficar aqui. 6h30. 6h30. Mãe acordou. Gente, é 6h30, eu conversei, hein? Então vamos fazer a nossa oração do devocional para finalizar. Deus, meu Pai querido, hoje eu abro meu coração, minha mente, minhas emoções para o Espírito Santo de Deus entrar, colocando luz, trazendo verdade e consciência sobre todo o orgulho que ainda existe em mim e as consequências dele na minha vida e na vida das pessoas que eu mais amo. Senhor, quero ter a mais profunda clareza sobre o agir do orgulho na minha vida. Assim eu poderei interromper seu domínio sobre minhas emoções, meus pensamentos e minhas ações. Eu verdadeiramente me arrependa em minhas ações e eu realmente, verdadeiramente me arrependa do mal que tenha causado e para que tudo possas me perdoar e me conduzir para uma vida de serviço a Ti e não ao Teu inimigo. Amém? Aí tem o louvor indicado de hoje que vem, eu só quero Tua presença. Vou mandar lá no nosso grupo, né? Junto com o resuminho da live. E foi isso, gente. Que hoje o Espírito Santo seja presença constante. Que todas as pessoas que olharem nossa possa ver esse brilho, essa alegria, assim como essa pessoa, né? Quem é daqui conhece do Fulano do Leite. Que possa ver assim o Espírito Santo fluir em nós. Possa ver que carrega aquela paz. Não porque não tem aflições, mas porque a gente sabe que já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. As pessoas perguntam assim, nossa, por que a pessoa fica assim tão tranquila, com tanta paz?
que possa ver alegria, né? Não é bom? Eu gosto quando eu vejo aquelas pessoas assim, alto astral, sabe? Aquelas pessoas assim, que vêm de energia, que você olha pra pessoa e fala assim, que energia, dá vontade de assim, se abraçar, pegar um tiquinho dessa energia, dessa alegria, desse alto astral. Então vamos examinar isso em nós hoje. Convidar o Espírito Santo, né? Que ele transmita essa paz, essa alegria, essa leveza e nos acompanhe. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, amém. Bom dia, bom trabalho com Deus.